você é famoso por isso. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia aos ouvintes da 97, bom dia Karina, bom dia Tiago. Na verdade, eu não sou expert, porque a lei é nova, né? Vai começar a sair agora. Mas você sempre fez estudou bastante a coisa da coligação, né? Dos números, dos coeficientes e tal. E agora, Fábio, não vai ter mais coligação, os partidos vão ter que sair sozinhos. Como é que você avalia? Na proporcional, né? Na proporcional. Como é que você avalia essa nova? A essência da lei nova é exatamente a organização do partido começar a existir no país, né? Nós somos um país pluripartidário, que tem muitos partidos, são mais de 30, né? O presidente agora está fazendo mais um. Nós passamos a ter agora um número bastante elevado de partidos políticos, sem a menor ideologia, não digo nem ideologia radical, mas a ideologia mínima que se pressupõe que exista num segmento de uma agremiação partidária. Né, 33 é muita coisa. Era 35, né? Diminuiu agora. Vai aumentar mais um. Né? Vai para 34, pelo menos, né? E aí o que a gente vê é que não existe a menor discussão, por exemplo, de uma eleição política, que a eleição, na verdade, é uma escolha de quem vai representar você, né? A gente, quando vai às urnas, a gente escolhe alguém que vai nos representar. Mas o brasileiro, sua imensa maioria, ele idolatra tanto essas pessoas, de um ponto de vista, ou idolatra ou abomina, de uma forma tão abrupta, que ele termina por criar figuras que não são seres humanos, né? O ser humano é passivo de erro. E ele não pode governar sozinho, né? Eu sempre digo isso. E dentro dessa condição, os partidos políticos, eles passam a ter pelo menos um primeiro critério, pelo menos para essa eleição municipal, que eu não acredito que essa lei vai se estender até 2022, porque se estender, aqui no Estado praticamente nenhum deputado federal vai ser candidato do seu próprio partido. Ou eles se unem ou nenhum vai se eleger. Que a imensa maioria não vai atingir o coeficiente eleitoral, consequentemente não vai poder o seu partido eleger. Então vai ser muito difícil na próxima eleição essa legislação permanecer. Então assim, somos um país que muda muitas leis, né? E essa iniciativa, né, Fábio, acabar com as coligações da proporcional, também tivemos a instituição da cláusula de barreira nas eleições de 2018, são medidas que têm o objetivo de enxugar o número de partidos aí, né? Você acha que a curto e médio prazo esse efeito realmente vai acontecer? Enxugar vai depender muito da legislação, né? Se vai continuar. Se ela continuar, a tendência realmente é ficar 5 ou 6 partidos no máximo. Aqui no Estado eu sempre digo, na próxima eleição estadual, se essa lei perpetuar, vamos ter o partido da governadora, porque o PT naturalmente vai ter candidato a deputado federal, porque o partido depende do deputado federal. As pessoas pensam na eleição mais importante para as pessoas, que é a desse ano, que é do prefeito e do vereador. Mas o partido só existe por causa dos deputados federais. Então, sem deputado federal não existe partido. Então, assim, a gente tem que pensar sempre que a eleição estadual vai depender, os partidos vão depender da continuidade dos seus representantes federais. Então, se você tem vários partidos e cada um vai isoladamente, nenhum vai se eleger. Fábio, agora até a última eleição, os partidos eles faziam as contas, né? Vamos se coligar, vamos se unir a partido tal, vamos juntar todo mundo aqui para a gente atingir o coeficiente e tal. Ninguém precisava se organizar, né? Esperava chegar a hora da eleição e tinha lá um partido que chegava na hora e oferecia o partido a uma majoritária e, consequentemente, iria para uma eleição proporcional para tentar. Agora não. Ou você se organiza. Abril, né? 3 de abril. 3 de abril, porque um dia antes a eleição é dia 4, são 100. A janela para quem tem mandato, né? Então, assim, um mês de muita discussão, né? Acho que muito estresse. É isso aí. Fábio, vamos falar um pouquinho sobre o governo do Estado. O senhor deixou o cargo de vice-governador há pouco mais de um ano. Como é que você está analisando aí a gestão da governadora Fátima Bezerra? Concluiu o primeiro ano, ainda com muitas dificuldades na área financeira. O governo ontem divulgou que pretende pagar a folha de novembro de 2018, para quem ainda não recebeu, no dia 15 de fevereiro. Está tentando fechar um empréstimo aí com o Banco da Ecoval. A gente percebe ainda o governo com muitas dívidas aí, não conseguindo equilibrar bem as contas. Como é que você está analisando a gestão? Quando você vai analisar uma gestão, você tem que analisar um contexto geral, né? A gente tem um Estado que é insolvente há muito tempo, não é só de agora. Mas o governo atual, eu digo que ele sofre muito daquele início, que todos os servidores praticamente vão fazer um estágio probatório para aprender como é que funciona a máquina pública. Isso é muito ruim. Eles passam um ano aprendendo e parece que não aprenderam ainda. E parte desse governo sofre de mitomania, né? De uma doença
degenerativa de realmente não falar a verdade para a população. Há uma manipulação da verdade que a gente sente que isso prejudica a sociedade. Muitas vezes a gente vê a governadora expor a fratura, mas ao mesmo tempo não toma medidas que são condizentes com o tamanho do problema. Nós temos, eu sempre digo isso, e passa às vezes só até chato, porque o Estado tem hoje um câncer terminal. As pessoas querem tratar o Estado, os governantes que entraram, e aí não é só o atual governo, vem ao longo do tempo, mas o atual governo pega uma situação que vai se agravando e quer tratar com dipirona. Não dá para tratar uma doença terminal com dipirona. O Estado tem uma insolvência derivada especialmente das duas maiores matrizes de despesas, que são servidores públicos efetivos e os poderes. Você tem de 2010 para cá que analisar que a sociedade é quem paga esse preço. Ninguém defende a sociedade. Eu vejo aqui as categorias se defenderem, os políticos se defenderem, os poderes se defenderem. No final da história, ninguém defende a sociedade. E as pessoas que estão me ouvindo agora, muitas vezes elas pensam que um governo tem dinheiro, mas quem bota o dinheiro do governo são os impostos. São a sociedade que paga os impostos, porque sem os impostos não existe estrada, não existe salário, não existe. E nosso Estado arrecada muito. Por incrível que pareça, todo governante que chega e diz: eu vou fazer um combate à sonegação, eu vou aumentar a arrecadação, não vai resolver o problema. Parece que as pessoas ainda não entenderam que o nosso problema não é receita. Nosso problema são as despesas nessas duas matrizes. No caso dos poderes, Fábio, os poderes têm alegado que têm dado a sua parcela de contribuição a partir, por exemplo, do congelamento do orçamento. Né? Nos últimos exatamente 5 anos, onde eu ia chegar. Os poderes de 2010 para cá, nominalmente, eles não tiveram, tiveram até um congelamento que é bastante significativo do ponto de vista percentual para o Estado. Do ponto de vista real, a perda de arrecadação dos poderes foi, sim, bastante significativa. Eles saíram de 21% para praticamente 16%, 15% da receita do Estado, o que é mais ou menos a média dos outros estados do Nordeste. Mas a folha de servidores não fez o mesmo, não teve a mesma... Aí você diz: você é contra o servidor? Não, eu sou a favor do servidor mais do que todo mundo, porque sem os servidores terem a garantia de um RH sustentável, que é recursos humanos programado, planejado e executado, essas pessoas a cada dia vão fazer o que estão fazendo agora. Uma luta por uns atrasados, sem saber se vão receber os atuais. Porque o ano passado o governo não fez o dever de casa. O governo teve quase mais de R$1 bilhão de receitas extras. E dizia que toda a receita... por isso que eu digo, a mitomania é uma mentira quanto mais. O Estado iniciou o ano dizendo que tudo que fosse de extra ia pagar os atrasados. Não pagou. Pagou a seu rombo do seu ano. Chegou no final do ano, não teve nem dinheiro de pagar o 10º. Pagou o 10º no dia 2, porque o dinheiro que chegou era o dinheiro da sessão onerosa, que não era previsto no início do ano. Era justamente a receita extraordinária para pagar os atrasados. E foi derivado exatamente de uma ação governamental federal. Aí a governadora diz: esse ano eu vou pagar o atrasado com a sessão onerosa nova, com o dinheiro do financiamento dos estados devedores. Outra coisa foi os royalties. O governo queria antecipar os royalties para poder pagar os salários atrasados, mas recebeu royalties mês a mês. Mas pagou, né? Um mês. O problema é o seguinte: ainda não, assim, o Estado tem um déficit na folha de 130 milhões no início da gestão. Vamos ver quanto é hoje, porque para mim não diminuiu quase nada. Porque ela conseguiu reduzir alguns crescimentos, mas, por exemplo, agora em janeiro, ela vai ter que dar 12% na educação, que foi uma própria lei criada por ela quando era deputada federal, que ela mudou a forma de cálculo, ela quebrou 99% dos municípios do Rio Grande do Norte, do ponto de vista de evolução da educação, que não fosse só salário dos seus servidores. E o que é que acontece agora? Agora o Estado, que ela governa, é um dos mais atingidos com os 12% da educação. Porque para o servidor do Fundeb, o da Ativa, ou o professor que está na sala de aula hoje, ele não vai sentir muito, porque ele está na ativa, recebe pelo Fundeb. Mas o do inativo, que está lá no fundo previdenciário, vai sentir porque não tem dinheiro para pagar ele. É 12% da folha, que dá algo em torno de 5 milhões mês. Imagina, você tem um aumento de 60 milhões ano
em uma única categoria do Estado aposentada que não tem o dinheiro para pagar. Fábio, agora o governo anunciou ontem, confirmou ontem, na verdade, que vai encaminhar para a Assembleia Legislativa, assim que acabar o recesso parlamentar, uma proposta para reformar a Previdência do Estado, aumentando a alíquota de contribuição dos servidores, mudando as regras de cálculo para concessão de benefícios, endurecendo aí as regras previdenciárias. Como é que você está analisando aí esse esboço que foi apresentado pelo governo? Pois é, há 2 anos atrás, quando eu estava numa interinidade de 5 dias, eu mandei um aumento de alíquota de 11 para 14. Geral. Meu amigo, quase me matavam. O que me endemoniaram foi esse povo mesmo do PT que está aí. E o pessoal do meu próprio partido na época, que era o PCdoB. Aí eu dizia, mas minha gente, nós estamos em março de 2017. Em dezembro de 2016, o PT do Ceará aprovou a mesma lei. Ou seja, lá, quando eu não governo, eu não posso. Quando eu governo, eu posso. Eu acho que a reforma da Previdência que... A proposta do governo eleva até 18%, né? Mas a maior dificuldade que elas vão ter, que o governo vai ter, não é com os servidores, não. É com os poderes. Porque esqueceram da patronal dos poderes. Então, ou seja, o Tribunal de Justiça, por exemplo, paga hoje 11%, ele paga 22% de patronal, ele vai passar para 36%. Então, o governo vai ter que negociar com os poderes como é que vai ser esse balanço deficitário para os patronais da Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça e Ministério Público. E eu acho que isso é a maior dificuldade. 80% do funcionalismo é de quem ganha ali até 5 mil, né? Eu acho que a maior dificuldade é essa, ele vai ter que... Agora ele vai taxar os inativos, coisa que eu jamais pensei em poder fazer. Mas eu acho que assim, se não fizer a reforma previdenciária agora, no futuro vai ser pior ainda. Talvez se tivesse feito em 2017, em março, quando você enviou... Teríamos um déficit menor. Teríamos um déficit menor, o governo não tivesse chegado a essa situação. E eu sempre disse, todos os projetos que eu enviei, inclusive a reforma da Previdência, não resolve o problema do déficit do Estado. O problema do déficit do Estado chama-se a folha de penduricários, a folha dos extras salários, que são mais de 170 milhões de mês. Só para, Ana, desculpa te interromper, mas só para corroborar o que o Fábio está falando aqui, o próprio governo estima que o aumento da alíquota de contribuição dos servidores provocaria uma economia aí de apenas 220 milhões de reais por ano. Ou seja, se a gente tem um rombo de 1,5 bilhão, a gente não vai cobrir nem... Vai cobrir aí 20%. 20% né? do... O Estado, ele tem, por exemplo, o que me chama a atenção é a desnecessidade da propaganda enganosa. No final do ano, até hoje, eu abro os portais de vários blogs do Estado, da imprensa oficial, onde a TV estava passando o Estado dizer que o ano passado pagou 15 folhas. É uma mentira desnecessária, porque toda a população sabe que o Estado não tem dinheiro de pagar o seu próprio ano, aí eles vão pagar 15 folhas. Primeiro que não era 15, se tivesse pago, seria 30 milhões de uma folha de 390 milhões líquidos. Então é menos de 10% da folha que foi paga, que é os 30 milhões completou décimo de 2017. 30 milhões de reais numa folha de 390. Então não pagou uma folha, pagou um pedacinho de uma folha que politicamente ficou erroneamente atrasada. E agora tinha 68 milhões para pagar, que correspondia à folha de novembro de 2018. O restante. O restante, que é 390 também. O Estado tem, na verdade, que dizer como vai negociar os 390 de dezembro e os 390 do décimo, que são 780 milhões, minha gente. A gente está falando de 100 milhões. Ele teve 1 bilhão de receita extra o ano passado, mais de 1 bilhão, e não pagou 100 milhões de reais, pagou 30. Já pagou menos de zero. Pegou, extra não tivesse entrado? 10% de 1 bilhão, ela pagou 3% da dívida. 3%. Aí esse ano tem. Aí foi pro final do ano, foi lá, disse, pagamos 15 folhas. Aonde é que pagou 15 folhas? Porque novembro de 2018 eu também não recebi não, até hoje. Eu nunca recebi até hoje, então nenhum servidor recebeu. Eu queria saber quem recebeu, quem ganha mais de 5 mil reais, além da segurança, que Robson ainda pagou, queria saber quem pagou. Então assim. Então, ontem o governo afinou o discurso, né, e informou que a folha de novembro de 2018, né, Ana Karina, vai ser paga até o dia 15 de fevereiro. Mas continua na propaganda dizendo que pagou. Continua dizendo que pagou 15 folhas. E não disse que pagava dia 15, não. Disse que vai... Pretende pagar. Olha, se eu fosse governador, pretendia pagar todas as folhas no primeiro dia do governo. Qualquer um quer isso. Então não é a vontade Uma coisa é falar, outra coisa é outra coisa, esse empréstimo né? da Ecoval, se argumentar que isso é para pagar a folha, pelo amor de Deus. No início da gestão de Fátima, ela usou caixa do fim do governo Robson
para pagar o mês de janeiro. Ela ganhou um mês, ó, sempre começava dia 5 a pagar o mês de dezembro, ou o mês anterior, novembro, sei lá qual, o mês que tivesse atrasado. Ela segurou o dia 5, dinheiro que ainda era relativo a 2018, comeu o dinheiro inteiro, fez caixa durante 6, 7 meses, e aí pagou 30 milhões no ano todinho. Ou seja, no dia 5 de janeiro, se você abrir os portais do Estado, você vai ver quanto foi a arrecadação do dia 10 de janeiro. E no dia 5 do ICMS, que geralmente o dinheiro do ICMS, do dia 30, pulava para o dia 5. Foi algo em torno de uns 100, 200 milhões de reais. E, enfim, juntando o dinheiro do dia 10, que também era relativo ao último decênio de 2018, o Estado teve aí um incremento maior ainda de receita do ano anterior, sem pagar nada. E aí fez uma conta contábil, estou pagando janeiro do meu governo, e não paga o anterior. Está pagando janeiro não, está pagando novembro, dezembro, está pagando o janeiro em fevereiro. Na cabeça do cidadão que trabalha no governo, ele está recebendo sempre 2 meses atrasado. Mas o pior não é isso. O pior é que a governadora, os seus secretários, seus auxiliares, estão em dia e recebendo adiantado, o que é mais grave. E quem foi demitido há mais de 1 ano e pouco, que é uma verba alimentar, até hoje sequer recebeu os salários de novembro, dezembro e décimo, mas eles não estão mais no governo. Então é mais grave ainda. E o Tribunal de Contas, por exemplo, já recebeu representações lá do próprio Solidariedade e não tomou nenhuma providência. O que a gente tem percebido é que realmente a situação financeira do Estado é muito difícil, né? O governador Robinson deixou aí 3 folhas em atraso, com certeza não por falta de vontade de pagar, porque não tinha o dinheiro em caixa. A governadora Fátima Bezerra assumiu o governo aí com esse... Deixou 2 folhas duas e um pouquinho. E 16%. 2 folhas e 16%. A governadora Fátima assumiu o governo do Estado, né, sabendo dessa situação difícil. E nesse ano de 2019, que ela prometeu colocar aí, fazer o esforço para colocar tudo em dia, a gente continua com as mesmas folhas em atraso. O governo do Estado recebeu aí recursos extraordinários que eram para ser utilizados para pagar esses atrasos. Acabou tendo que usar para pagar a própria folha do ano. E ainda a gente deu hoje a notícia... Tirou dinheiro, Ana Karina, dos municípios, que foi o PROED, que se a gente não tivesse entrado para fazer uma intervenção, eu como cidadão conheço parte dos prefeitos do Estado, fomos à Assembleia, o secretário Cadu, ele foi muito competente, abriu o diálogo, tentou endurecer, os municípios endureceram do outro lado, o deputado Ezequiel chegou, mas digo bem, se nós não tivéssemos feito a intervenção, e aí eu digo pela própria experiência que a gente tem, eu acho que colaborei muito para chegar a um consenso naquilo ali. Era necessário, era um dos pontos, inclusive, se eu fosse governador já teria feito, era o PROED, mas não teria feito sozinho, e da forma que o governo fez da noite para o dia. O governo teve o dinheiro dos municípios, tirou o dinheiro dos fundos, o Estado deixou de pagar um empréstimo que somou 139 milhões, é dinheiro na veia. Quando deixa de pagar, entra a receita, é receita sim, extraordinária. Pagou, né? O Estado teve 139 milhões que não pagou e que recebeu da União para pagar a sua dívida. O Estado teve 120 milhões de folha de pagamento, de sobra de venda de folha de pagamento. O Estado tomou do PROED mais de 100 milhões entre Fundeb e PROED. O Estado tirou um incremento de arrecadação em torno de 353 milhões do próprio FPE e do ICMS mais também. E com tudo isso só conseguiu pagar o próprio ano, né? A própria folha. E aí começa o ano do outro ano dizendo que com as receitas ele já vai pagar o atrasado. É mentira. Vai pagar de novo o próprio ano porque não fez o dever de casa. Está fazendo o primeiro passo agora com a reforma da Previdência, se ela for aprovada. Olha, o governador que recebeu o estado em mais dificuldade do Brasil foi o governador do Rio Grande do Sul. Um prefeitozinho de uma cidade do interior, novinho. Ele mandou, Tiago, para a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, eu li a reforma inteira. Eu nunca vi uma coisa tão dura, mas que no futuro vai ser tão boa para o Rio Grande do Sul e para a sociedade gaúcha, como o projeto do governador do Rio Grande do Sul. Eu fiquei impressionado com a capacidade de um cara que nunca governou um estado, diferentemente de Fátima, que também não governou, mas tinha experiência de estar no Congresso Nacional durante muito tempo, e se tirasse a ideologia de lado, poderia fazer uma... Olha, se o Estado do brasileiro pegar o que Eduardo Leite mandou e fizer isso em todos os estados, ele não vai se eleger mais nunca como governador do Estado, mas ele vai fazer o que a sociedade precisa.
8 horas e 40 minutos, estamos conversando aqui com o ex-vice-governador do Rio